Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? E o Vasco, nos pênaltis, que jogo, hein? O Atlético jogou muito bem, o Vasco também suportou, fez um gol importantíssimo com o Verratti, teve o Ryan expulso, mas na hora da decisão dos pênaltis brilhou, lógico, Léo Jardim. Como foi contra o Fortaleza, agora foi também com Léo Jardim, mais uma vez botando o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. Vamos trazer o técnico do Vasco, Rafael Paiva, mas antes aquele pedido tradicional, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, né? Tá passando tudo aqui embaixo para você nos ajudar e aumentar o número de inscritos. Tá feliz? Comenta aí também. Vai lá, roda a vinheta! Muito bem, minha gente, então vamos lá. Vamos trazer o técnico Rafael Paiva analisando essa derrota com gosto de vitória, porque nos pênaltis o Vasco conquista a vaga para as semifinais e fica esperando amanhã o Atlético ou o São Paulo. O primeiro jogo deu o Atlético lá no Morumbi 1-0 e o jogo será em Belo Horizonte. O Vasco perdeu de 2-1, mesmo placar aqui de São Januário, e nos pênaltis 5-4, Léo Jardim defendeu o pênalti de quem? Do Canóbio, principal jogador do Atlético no jogo, arrumou um salseiro, infernizou a vida do Vasco, mas na hora do pênalti, lá estava Léo Jardim, canto direito, fez uma belíssima defesa. Vamos ouvir o técnico Rafael Paiva. É isso, a gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Eu acho que a gente está cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. Hoje não veio a vitória, mas veio a classificação, uma classificação importantíssima. A gente está lutando, batalhando, trabalhando muito para a gente evoluir o nível do Vasco. Acho que a gente tem conseguido sucesso aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente está muito feliz. Sofrendo, mas conquistando os objetivos. Eu acho que o caminho é esse, até a gente conseguir um pouquinho mais de tranquilidade. É um processo, mas eu acho que a gente está conseguindo evoluir. Acho que isso é o mais importante. Boa noite, Edu do BTV Esportes. Pai, durante aquele momento do jogo crucial, foi a expulsão do Ryan. Acaba até afetando meio que o estilo de jogo que você veio propor aqui dentro da Liga Arena. Eu acho que teve que mudar todas as engrenagens ao longo do jogo. Primeiro, eu queria saber de você, se você já teve a oportunidade de conversar com o Ryan no banco, porque isso abala um menino tão jovem como ele, que está subindo agora, das divisões de base do Vasco, com essa oportunidade. E segundo, saber aí como foi a sua visão do lance. Você conseguiu ver ali o que aconteceu. Obrigado. A gente falou com ele mais agora, no final do jogo, pós-jogo. A gente sabe como é difícil esse momento, né? Para o jogador que sai, a responsabilidade ela é gigantesca, né? Então o Ryan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, é um jogador nível de seleção brasileira. Então a gente sabe que ele está no momento de amadurecer, são erros que podem facilmente não serem cometidos, né? A gente sabia que o jogo ia estar muito quente, a temperatura do jogo ia estar muito alta, por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, pelo jogo de mata-mata. A gente falou muito sobre isso e eu acho que ele não conseguiu se controlar, eu acho que ele errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo, apesar do erro, ele está no caminho da evolução. E eu acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou, do quanto a gente sacrificou por ele também, porque a gente sabia que se a gente fosse desclassificado, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez para a gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Ryan. Boa noite, Paiva. Parabéns pela classificação. Paiva, a minha pergunta em relação às substituições,
passou na sua cabeça em relação àquele segundo tempo, com 1 a menos, 45 minutos, muita pressão, aqui a torcida faz muita pressão. Como é que foi aquele momento de substituições, lá já no final, colocando o Puma, já pensando nos pênaltis? Como foi esse processo aí durante o segundo tempo? É isso, né? A gente voltou no intervalo com o Emerson, porque a gente sabia que a gente precisava de um jogador mais potente ali, né? A gente ia sacrificar muito o Payet. O Payet estava muito bem no jogo. Acho que o Payet tem evoluído demais também, um jogador que tá voltando ao melhor nível dele já há alguns jogos, e hoje ele estava muito bem, mas a gente precisava de um jogador que marcasse pelo lado de campo, né? A gente optou pelo Emerson. As trocas ao decorrer do jogo foram os jogadores pelos corredores laterais, foram muito sacrificados, né? Tanto o David quanto o Piton, então todos eles sentiram muito a intensidade do jogo, então a gente optou por trocar os jogadores de lado, né? Tanto os laterais, acabamos colocando o Leandrinho, uma dobra que a gente tem feito com frequência, tem dado muito certo. Piton sentiu um pouquinho o pé dele, a gente precisou colocar o Vitor Luiz. O PH já estava também bem debilitado, o Puma é um jogador que tem uma bola parada, um pênalti muito bom, então a gente até segurou um pouco mais para não perder mais ninguém, né? Porque a gente sabia que algum jogador podia ali dar uma câimbra e não conseguir voltar, então por isso que a gente segurou a do Puma um pouco mais. O Hugo também se sacrificou bastante, né? Entramos com o Matheus Cocão, e o importante é que todos os jogadores entraram muito bem, né? Deram conta do recado, a gente está conseguindo ter uma equipe com muito mais de 11 jogadores que dão conta do recado, isso mostra a força do grupo, e a gente fica muito satisfeito pelo tudo que está acontecendo, pelos jogadores que estão entrando, por cada vez ter mais jogadores com uma capacidade de mudar o jogo também. Boa noite, quase 3 meses e meio como interino do Vasco. Essa classificação de hoje para a semifinal do Brasil, muito importante, inclusive. A sua expectativa aumenta para ser efetivado no mês para treinador mesmo do Vasco? Eu já me sinto treinador do Vasco, já sou treinador do Vasco. A gente já está um bom tempo aqui, então já conseguimos mostrar o nosso trabalho aqui dentro. Então, tudo caminha como treinador do Vasco, então a gente não tem mais internamente nenhum conversa em relação a ser interino. Então, a gente está tocando o Vasco da melhor maneira possível, junto com o Pedrinho, junto com o Felipe, junto com o Marcelo, junto com os atletas. A gente tenta resgatar aí tudo que a grandeza do Vasco, então me sinto e sou treinador do Vasco, e o importante é a gente tá conseguindo construir coisas melhores aí para o Vasco. Boa noite, aqui é a direita, Rafael Leandro de TV Globo. Você falou um pouco sobre as alterações, eu queria dar também a questão dos pênaltis, né, dessa força mental que o time tem nesse momento que é muito decisivo em mata-mata. É a terceira vez que o Vasco se classifica na Copa do Brasil, temos os pênaltis, né, contando muito com o Léo Jardim, mas contando com esses jogadores que foram eficientes. Por exemplo, o esforço que está no cartão amarelo se manteve na equipe, talvez vocês podem confirmar se é um bom batedor também. Outros 3 entraram para bater o Verrete que fechou. Fala um pouquinho dessa, como é que você foi administrando também o grupo, pensando em, quando chegar nos pênaltis, garantir a classificação. A gente trabalhou muito os pênaltis na semana, né? E a gente não trabalhou só os jogadores que entram, os melhores batedores, porque a gente sabia que era um jogo que ia nos desgastar demais, ia nos cobrar trocas, né? As 5 trocas, a gente tinha quase certeza que elas iam acontecer, apesar de vir de uma semana inteira, porque o jogo ia desgastar demais. Então a gente trabalhou muito todo mundo. E o Esforza era um jogador amarelado, a gente sabia que tinha um risco ali de alguma transição, mas eu acho que ele sustentou bem o jogo fisicamente, é um jogador que também bateu pênalti, então isso facilitou para a gente mantê-lo dentro de campo, né? Vitor Luiz é um jogador que tem uma bola parada acima da média, Verrete é o nosso batedor oficial, Puma é um jogador que sempre vai para as decisões e bate os pênaltis também. Então ali a gente tinha que controlar a intensidade, porque a gente tinha que manter vivo no jogo. Então a gente tinha que trocar também para a gente manter a estratégia defensiva, principalmente, para as transições, mas ao mesmo tempo a gente sabia que mais próximo do final do jogo a gente poderia colocar algum jogador que pudesse nos ajudar nos pênaltis também, assim como foi a troca do Puma. Então é um quebra-cabeça que você tem que resolver com uma pressão absurda em cima e em pouco tempo, e não podia tomar o gol no final, a gente tinha que manter vivo, ao mesmo tempo buscando os melhores batedores ali, mas a gente trabalhou muito para isso, sabemos da qualidade do Léo Jardim também, a gente sabe que ele dificilmente passa
5 penalidades sem defender um pênalti. Então a gente estava muito confiante ali que a gente ia classificar. Vai, Felipe Hermione aqui, ó. Canal Marca de Baixo, parabéns pela classificação. A gente viu uma evolução dessa equipe em vários quesitos. Hoje se confirma a evolução mental. O Vasco conseguiu sustentar o psicológico dos atletas de forma bem otimizada até a última penalidade. Óbvio, a gente também tem que destacar a evolução no antijogo. Existe um percurso, né, um trabalho a longo prazo sendo feito. Mas você falou em sofrer menos. Qual é o ponto que falta para a gente chegar nesse objetivo? Eu acho que o que sai de saldo positivo aqui hoje realmente é a nossa evolução. A gente já sente que o patamar evoluiu do Vasco, né? A gente precisa ter consistência disso agora, sempre falei sobre isso. Eu acho que é isso, é ter consistência. Eu acho que a gente já tem conseguido ficar um pouco mais com a bola, a gente já tem criado mais situações de gol, a gente tem feito gols com jogadores diferentes. Eu acho que a gente está no caminho de evoluir. Acho que a competitividade, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, ela é altíssima. Acho que é muito difícil alguma equipe sobrar sobre a outra, golear a outra equipe. Eu acho que a gente já vem sofrendo menos, já vem conseguindo controlar alguns jogos. Eu acho que esse sofrimento que eu falo, acho que todo mundo sofre também, não é só o Vasco, né? Acho que é um sofrimento normal aí de todas as equipes, mas eu acho que a gente está evoluindo. Passo a passo, prateleira a prateleira, a gente está crescendo, eu acho que a gente está no caminho, a gente tem potencializado mais jogadores, eu acho que a gente está no caminho. E ficando na primeira página do Campeonato Brasileiro, avançando na Copa do Brasil, acho que essa é a resposta que a gente já está dando, que a gente está evoluindo. Boa noite, Paiva. Mel Filhos da Sintonia Esportiva. Paiva, eu queria lembrar 2 momentos. O gol do Verrete, que igualou o placar agregado, e quando a partida terminou, que seria as penalidades máximas, a decisão da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O Paiva está falando aqui sobre o jogo, sobre técnica, mas o que o Rafael pensou desses 2 momentos que foram um tanto quanto decisivos para essa partida? A gente o tempo todo tinha que estar concentrado para tomar as melhores decisões, a gente o tempo todo tinha que estar focado no jogo, a gente não podia desistir do jogo de forma alguma, com 1 a mais ou com 1 a menos, como foi. Eu acho que esse também é uma fotografia do que é a nossa equipe, né? O quanto a gente luta até o final, o quanto a gente tem conseguido ser mais forte mentalmente, o quanto a gente não entrega em nenhum momento, não se entrega no jogo em nenhum momento. Então é isso que fica. O tempo todo a gente acreditava que dava, no intervalo a gente falou que dava para classificar, e quando foi para os pênaltis a gente tinha clareza que dava, e muito mais ainda. Então, acho que é isso, é de acreditar o tempo todo, de ir até o final, de batalhar até o final, de entregar tudo o que a gente pode dentro de campo. Os jogadores têm feito muito isso, há alguns jogos já, e eu acho que é isso. A gente pensou o tempo todo que dava para classificar e que a gente ia classificar e que não podia escapar, e foi o que a gente conseguiu fazer. Olha, aqui na frente, o Lucas Medeiros do Esportes, queria ouvir de ti 2 coisas. Primeiro, qual que é a sensação de estar possivelmente a 4 jogos de um título, sendo que lá no início do ano, quando teve o sorteio da Copa do Brasil, que o Vasco caiu contra o Marcinho Dias, muita gente não projetava o Vasco numa semifinal, e qual que é a importância desse segundo tempo, sofrendo muito, que o Vasco teve quase que 20% apenas de posse de bola, bem na prévia do jogo contra o Flamengo? Não, a respeito entre os 4 é isso, a gente precisa pensar grande, né? O Vasco precisa resgatar em performance, em resultados, a grandeza que o Vasco é, né? Então o Vasco é uma equipe acostumada a vencer, acostumada a ser campeã, e a gente precisa resgatar essa identidade do Vasco, de jogadores da base jogando, de jogadores artilheiros assim como é o Verrete, de jogadores tecnicamente acima da média, como é o Payet, por exemplo, de sermos aguerridos defensivamente. Então a gente está conseguindo resgatar o que a gente acredita que é o Vasco, né? E resgatar isso com performance, né? Chegando numa semifinal de Copa do Brasil, lutando muito, e vamos lutar muito para tentar chegar numa final de Copa do Brasil. Então é isso que a gente tem tentado internamente trabalhar, batalhar dia a dia, jogo a jogo, fase a fase, para a gente conseguir resgatar esse espírito do Vasco aí, né? A respeito do segundo tempo, é isso, a gente sabia que a gente tinha que sofrer,
Apesar do Léo ter feito algumas defesas ali, eu acho que a gente conseguiu, em vários momentos do jogo, neutralizar o que o Atlético tinha de muita qualidade, das bolas dentro da área, da segunda bola, da qualidade do 1 para 1. A gente, apesar de estar com a menos, eu acho que a gente entendeu o jogo que tinha que ser jogado. E independente da posse de bola, a gente conseguiu não tomar o gol, que é o mais importante. Esperávamos escapar um pouco mais, alguma transição que pudesse terminar com chance de gol mais clara. A gente não conseguiu, muito por mérito do Atlético também, mas a gente conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Eu acho que isso é o mais importante e demonstra o quanto a gente está crescendo e evoluindo. Boa noite, Fábio, tudo bem? Aqui Rodrigo Cabrito, da Agência Esporte. Então, primeiramente, parabéns pela classificação. Eu queria saber do momento crítico aí, os 15 minutos aí na série do Maicon, até que ele sentiu ali o lance, saiu e a defesa teve que compensar essa ausência dele em campo, e a partir disso sofreu o primeiro gol, e aí depois, 15 minutos depois, sofreu o segundo. Queria saber se foi um baque mental, se teve muito a ver com a saída dele, como você avalia esses dois gols tomados? A gente já... É o terceiro jogo contra o Atlético seguido, né? O quarto jogo já do ano, então a gente conhecia muito todas as qualidades ali do Atlético, principalmente no último terço e principalmente jogando aqui na arena, né? A gente sabia que o jogo fica muito rápido, são jogadores que têm 1 para 1 muito forte pelo lado do campo, essas bolas para dentro da área do lado contrário, então a gente sabia que a gente ia sofrer, né? E mesmo sabendo, às vezes é difícil da gente conseguir neutralizar, né? Perder o Maicon dentro da área, é um jogador que tem uma bola aérea excepcional, muito acima da média, né? Então a gente sofreu ali, essa bola atravessou e depois ela voltou para dentro de novo, né? No chute ali que eles fizeram o gol. Então o Maicon, quando voltou, ele tentou até cobrir o corredor lateral, daí a gente perdeu ele para dentro da área. E a gente já sabia desse lance que ele ia acontecer, mas a gente não conseguiu neutralizar, né? Para não tomar o gol. O segundo gol também é uma jogada que a gente já sabia que ela ia acontecer, essa bola que volta para dentro da área, né? Ela é muito difícil de marcar também, eu acho que a gente conseguiu marcar ela bastante no jogo, no segundo tempo, algumas bolas que voltaram para dentro da área, a gente conseguiu montar uma linha de 5 para tentar neutralizar um pouco dessa bola voltar para dentro, e é isso, a gente sabia que ia acontecer, sabia que a gente ia sofrer e é muito difícil de marcar, mesmo assim é muito difícil de marcar, mas ainda acho que a gente saiu com um saldo positivo de ter defendido muito bem, né, principalmente no segundo tempo com a menos, e eu acho que é isso que fica de positivo aí novamente. A última, a Tébora do Grupo Globo aqui no meio, boa noite. Cara, você já falou bastante do jogo de hoje, acho que eu vou aproveitar aqui porque acho que é a única oportunidade que a gente vai ter de te ouvir antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é no fim de semana já, no clássico do Vasco. Como é que você avalia o momento do Vasco nesse momento depois de uma classificação sumada aqui na Liga Arena, classificação para a semifinal da Copa do Brasil? Como é que chega o Vasco e como é que chega o Flamengo também para esse clássico? Se você puder analisar para mim, por favor, o momento dessas duas equipes. Obrigado. O nosso foco total na semana foi o Atlético Paranaense. Em nenhum momento a gente desviou o foco, porque a gente sabia da importância desse jogo e da dificuldade que ele ia ser. Então a gente ainda nem olhou para o Flamengo da forma que deveria, porque a gente não poderia ter olhado antes mesmo. A gente tinha que focar nesse jogo. Acho que agora a gente tem que curtir um pouquinho o momento, né? Desfrutar um pouquinho dessa vitória, dessa classificação, desse momento. E a partir de amanhã o foco tem que ser 100% no Flamengo. É um clássico gigante. A gente sabe que vai ser um jogo dificílimo para a gente. A gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. A gente precisa manter o foco da onde a gente quer estar e chegar também. A gente sabe que a gente vai ter um grande jogo, um grande clássico. O que a gente promete é que a gente vai trabalhar muito, vai se doar muito, a gente vai buscar o nosso melhor para a gente buscar um grande jogo e, se possível, um bom resultado. A última aqui, Rafa, tudo bem? Professor Marco Pires, TV Band. O Vasco estava perdendo por 2-0, um jogador a menos. Qual foi a chave do jogo? Porque acho que o torcedor na arquibancada pensou pelo pior, imaginava que estivesse aqui falando da classificação do Vasco. Qual foi essa chave, né, para a gente estar aqui falando da classificação do Vasco na semifinal? O que você espera desse confronto contra São Paulo ou Atlético Mineiro? Acho que a chave ela vem sendo construída não depois do segundo gol, né, mas é um processo assim. A chave de confiar no nosso trabalho
de confiar na nossa equipe, confiar nos nossos jogadores, confiar que a gente vai deixar tudo dentro de campo, a gente vai se doar ao máximo todo jogo e a gente precisa acreditar que todo jogo a gente vai ter a capacidade de atingir os nossos objetivos, né? E eu acho que ficou isso mesmo. Acho que não foi o segundo gol que virou a chave, mas é um processo que a gente já está fazendo de alguns jogos de acreditar o tempo todo, de acreditar no nosso potencial, de acreditar na grandeza do Vasco e mostrar isso com performance dentro de campo, né? Hoje não foi com a vitória, não foi com o empate, mas foi com a classificação. Então acho que isso é importante, né? Então a chave é a construção de um processo que está de vários jogos aí já, né? O próximo jogo, a gente sabe, é uma semifinal de Copa do Brasil, né? Independente se for o Atlético ou o São Paulo, a gente respeita muito as duas equipes. São dois gigantes do futebol brasileiro e o que a gente pode prometer ao torcedor vascaíno é que a gente vai se dedicar ao máximo para tentar chegar nessa final. Que bacana, né? Bacana. Parabéns aos vascaínos aí, parabéns ao Vasco, a luta, né? Chegando já numa semifinal de Copa do Brasil, garantindo um prêmio superior a 9.400.000 reais. E agora vamos ver o que vai dar, se dá para chegar a uma final, né? É isso que é importante. E domingo tem o clássico com o Flamengo no Maracanã. Vai pegar fogo também esse jogo. Mas vamos curtir aí essa grande classificação do Vasco. Comente, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para a gente mandar aquele abraço para você. E me ajuda, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Conta para outras pessoas que o Wellington Campos também está no YouTube. E se inscreva. Dá uma conferida aí. Se não está inscrito, se inscreva. Se já se inscreveu, confere se continua inscrito. E aperta o sininho para dar aquela moral para a gente. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.